Após isso, enquanto está sozinho em casa, o Senhor Mikadon liga para o Yu e pergunta como foi a sua primeira noite em sua nova casa. O Yu então fala que foi uma ótima noite, e o Senhor Mikadon fala que isso é muito bom, afinal, por causa do seu trabalho, ele quase nunca vai para sua casa. Além disso, ele fala que vai precisar muito da ajuda do Yu e pede para que ele cuide de suas filhas. Ele então fala que sua filha Kazuki vai enfrentar uma grande audição como atriz. Ele não termina falando que se o Yu ajudar suas filhas, ele tem certeza que elas irão se abrir para ele no futuro. Após isso, ele desliga o telefone. O Yu então começa a arrumar a casa, e ainda pensando no que o Senhor Mikadono disse, ele se diminuindo fala que ele não passa de um fracassado, e por isso ele não sabe como vai ajudar as três irmãs que estão no auge de seus talentos. Além disso, em pensamento, ele imagina as três fracassando, e se pergunta o que ele irá fazer se elas fracassarem, mesmo com a sua ajuda. Após isso, ele se levanta e, com um olhar determinado, ele fala que tudo que ele pode fazer agora é dar o seu melhor. Ele então vai até o mercado e fala que para melhorar o relacionamento dele com as três irmãs, eles precisam comer juntos. Após isso, se passam várias horas e a linda Nico chega em casa de sua escola. Após chegar, o Yu, sendo carinhoso, pergunta a linda Sugoi como foi o seu dia. A linda Nico então fica muito assustada e, em pensamento, ela fala que tinha se esquecido que agora ele está ali morando com elas. Após isso, o Yu prova o molho do jantar de um jeito sedutor e pergunta se sua amiga não quer provar um pouco também. A linda Nico então fala que aquilo foi muito sensual e muito vermelha, ela fingindo não estar apaixonada, pergunta se por acaso ele está tentando conquistá-la com a comida e fala que agora ela vai tomar um banho e que ela não vai comer aquela comida gordurosa. Após isso, se passam alguns minutos e saindo de seu banho, ela vê que o Yu está ainda mais concentrada no jantar dela e em pensamento ela se pergunta se ele está se esforçando ainda mais apenas porque ela recusou a sua comida. Após isso, quando está sozinha em seu quarto, a Lina Nico fala que ela controla tudo que entra no seu corpo. Ele então começa a comer alguns lanches e fala que mesmo que eles não tenham um sabor gostoso, eles possuem todos os nutrientes que ela precisa. Após isso, ela enjoa daquele lanche e tenta ir escondida até a cozinha. Ela então fala que não fazia mal espiar o que ele preparou para o jantar. Ela então vê um jantar delicioso e, muito surpresa, ela fala que aquela refeição é perfeita para um atleta. Enquanto fala, o Yu aparece atrás dela e, com um olhar macabro, ele fala todos os nutrientes que tem naquela comida e, por isso, aquele jantar deve ser bom o suficiente até mesmo para ela. A linda Nico então fica muito surpresa e, muito feliz, ela se pergunta baixinho se ele fez aquilo tudo apenas por causa dela. Além disso, muito vermelha, ela fala que vai provar a comida de seu amado. Ela então prova o jantar e fala pro Yu agradecer ao cozinheiro, porque está tudo uma delícia. Quando conversam, a linda Miwa se aproxima e, sentindo um aroma maravilhoso, ela começa a barbar muito. Ela então também tenta entrar escondida na cozinha. Porém, novamente, o Yu aparece atrás dela com um olhar macabro e fala que fez a refeição da linda Miwa com vitaminas que ela precisa e se esforçou muito para aquilo. A linda Miwa então fica muito assustada e fala que vai aceitar o jantar que ele preparou. Após isso, a linda Miwa provoca sua irmã Nico e fala que, olhando agora ela comer, ela percebeu que a sua irmã ficou muito mais gordinha. A Nico então fica muito irritada e fala que sua irmã também engordou. Porém, a linda Miwa, com muito respeito, fala que tudo que ela come vão para os seus melões. O Yu então vê as duas se divertindo e fica muito feliz. Enquanto conversam, a linda Kazuki aparece e fica muito assustada em ver suas irmãs felizes andando juntas. O Yu então novamente aparece atrás da linda Kazuki e, com um olhar sedutor, ele explica que fez uma refeição apenas para ela, com vegetais que iam fazer ela ficar ainda mais linda. A Kazuki então fica muito surpresa, porém ela recusa a comida do Yu. Ela então termina de falar e vai embora. A Nico então olha para o seu amado e, vendo ele em choque, ela se lembra de seu esforço e, muito irritada, ela fala que a sua irmã maldita não merece a comida que seu amado preparou. Ela então tenta comer o jantar da Kazuki, porém o Yu, com um olhar cruel, fala que se ela comer aquilo com raiva, ela vai acabar comendo mais nutrientes do que ela precisa e vai acabar engordando. A linda Nico então fica muito irritada e, se virando muito vermelha, o Yu, sem perceber que virou atacante, fala que sua amiga pode relaxar, que ele vai controlar tudo que ele coloca dentro do corpo dela. A linda Nico então fica muito vermelha e, com seu coração acelerado, ela fala que do jeito que ele falou, até pareceu algo proibido. Após isso, no dia seguinte, enquanto está sozinho na escola, ele então se lembra do pedido do Senhor Mikadono e, com um olhar sério, ele fala que se ele não está conseguindo nem conhecê-la melhor, será impossível ajudá-la. Após isso, ele se levanta e fala que, como homem, ele agora irá tomar a iniciativa. Ele então procura Kazuki por toda a escola e encontra ela cercada de meninas. Ele então, em pensamento, fala que a Kazuki é realmente muito popular com as garotas. Além disso, tomando a iniciativa, ele tenta chamar a Lina Kazuki para conversar e, sem perceber que virou atacante, ele fala que passou a noite toda pensando nela. E ele sabe que tem algo muito gostoso que só ele pode dar a ela. E ele sabe que ela vai adorar provar aquilo.
A Linda Kazuki e as meninas então ficam muito vermelhas e acabam entendendo tudo errado. E muito animadas, elas perguntam se por acaso a Kazuki está tendo um relacionamento proibido com o Yu. Enquanto gritam, o Yu vai embora correndo. Enquanto corre, ele fala que agora sua única opção é ele pedir ajuda para a Linda Miwa. Após isso, ele finalmente chega na sala da Linda Miwa, porém vendo ela triste e sozinha no canto, ele se lembra de como ela era feliz em casa. E sendo carinhoso, ele se aproxima dela e pergunta se por acaso ela não quer ir almoçar com ele. A Linda Miwa então fica muito vermelha. Ela então se levanta e pede para que ele saia do caminho. O Yu então não desiste, e sendo carinhoso, ele corre atrás dela e pede que eles almocem juntos. A Linda Miu, então muito vermelha, pede para que ele pare de ficar seguindo ela. Após isso, eles param de correr, e o Yu, muito cansado, pergunta se por acaso a sua amiga também é ruim nos esportes. A Linda Miu, então suando muito, fala que pelo menos ela é bem melhor que ele. O Yu, então sendo carinhoso, fala que quando ele chegou na sala de sua amiga, ele percebeu que ela é do tipo de ficar quietinha. A Linda Miu, então muito triste, fala que ela não consegue acompanhar o tipo de conversa que as outras garotas têm. Afinal, ela é uma das da escola e é muito diferente das estudantes comuns. O Yu, então sendo carinhoso, fala que ele entende exatamente como a sua amiga se sente. A Linda Miu, então se levanta muito irritada e pergunta como um fracassado como ele iria entender como ela se sente. O Yu, então com um olhar sedutor, fala que ele também é um real fracassado. A Linda Miu, então relaxa com aquilo e rindo bastante, ela com um olhar carinhoso fala que seu amigo é muito bobo. Após isso, eles começam a lanchar juntos e a Linda Miu pergunta se ele quer saber como conquistar a sua irmã Kazuki. A Miu, então sendo uma gênia, fala que quando ela era uma bebê, ela se lembra que a sua irmã Kazuki pediu para sua mãe fazer uma receita para ela, e que na época a sua irmã ficou muito feliz com aquilo. Após isso, na noite seguinte, enquanto está sozinho na cozinha, o Yu em pensamento se pergunta que tipo de refeição a senhora Mikadono preparou para a linda Kazuki. Enquanto pensa, a linda Kazuki aparece muito tonta na cozinha. Após isso, enquanto está em seu quarto, a linda Kazuki fala para suas irmãs que elas estão exagerando e que ela apenas está muito cansada. A linda Miu então coloca a mão na testa de sua irmã para verificar sua temperatura, e com muita dor, ela fala que a sua mão está pegando fogo. A linda Kazuki então fica muito irritada e expulsa todos eles do seu quarto. As lindas irmãs então ficam ainda mais preocupadas e falam que sempre que a sua irmã tem uma grande estreia, ela sempre fica doente. O Yu, então sendo carinhoso, fala que vai preparar algumas refeições e que se ela comer e relaxar, em breve ela ficará muito melhor. Porém, a linda Kazuki devolve todas as comidas do Yu e mesmo sem provar, ela fala que todas elas estão horríveis. O Yu, então sendo atacante, entra com raiva no quarto da linda Kazuki e tenta forçar ela a comer uma sopa de legumes que ele preparou. Porém, ainda com muita febre, a linda Kazuki se levanta muito irritada e tenta recusar a comida. Porém, sem querer, ela acaba caindo em cima de seu amado. Enquanto estão no chão juntos, a linda Kazuki fala que se o Yu não tem forças nem para segurar ela nos braços, ele deveria sair do seu quarto. O Yu então levanta sua amada e, sendo carinhoso, ele fala que pode ajudar a Kazuki ensaiando as cenas de teatro com ela. A linda Kazuki então fica muito surpresa e aceita a ajuda do Yu. Porém, ele é tão ruim que a Kazuki fica muito irritada e fala que ele é um ator horrível. A Kazuki então expulsa ele de seu quarto. O Yu então tenta voltar novamente no dia seguinte. Porém, a linda Kazuki, muito irritada, ordena que ele não insista mais, pois ele é um péssimo ator. Após isso, enquanto está sozinha na cama, a linda Kazuki, muito irritada, fala que aquele fracassado não sabe como é difícil ser uma atriz profissional, e por isso ela deve melhorar logo e não ficar ali deitada toda fraca. Ela então se levanta e, enquanto vai até a cozinha, ela escuta a televisão ligada e, se virando, ela percebe que o Yu ainda está praticando aquele roteiro. E, muito surpresa, ela se pergunta como ele pode ser tão ruim, mesmo praticando tanto. Além disso, ela fica muito feliz em ver que ele está se esforçando tanto por ela. Após isso, no dia seguinte, ele vai novamente ao quarto da linda Kazuki para ensaiar com ela. E mesmo sendo um péssimo ator, a linda Kazuki, como era apaixonado, fala que ele se esforçou muito e por isso, dessa vez, ela não vai afastá-lo. Ela então, sendo carinhosa, começa a ensaiar com ele. E durante o ensaio, o Yu, pela primeira vez, fala uma frase com emoção e fica muito feliz. Ele então, chorando muito, fala que pela primeira vez nos últimos 15 anos, ele finalmente conseguiu atuar com amor. A linda Kazuki então vê seu amado chorando muito, e em pensamento, ela fala que ele é muito bobo por ficar feliz apenas por causa de uma frase. Ela então, sendo carinhosa, fala que seu amado venceu e que ela vai aceitar comer a refeição que ele fez. Afinal, ela quer melhorar logo de sua febre. A linda Kazuki fala que antes, ela tem uma condição para ela comer a refeição de seu amado. Ela então fica muito vermelha e, com muita vergonha, ela se deita na cama e pede para que seu amado não coloque cenouras ou vegetais na comida. O Yu então fica muito assustado em saber que o motivo de sua amada sempre recusar as suas refeições é porque ela, na verdade, é muito fresca para comer.
Após isso, na manhã seguinte, as lindas irmãs Mikadono ficam muito assustadas em ver sua irmã Kazuki comendo a comida que o fracassado do Yu preparou. O Yu, então sendo carinhoso, fala para a linda Kazuki que está muito feliz que ela esteja gostando de sua comida. Além disso, em pensamento, ele imagina as três sendo gatinhas e fala que demorou muito para fazer elas comerem a sua comida. Porém, ele está muito feliz de ter conseguido aquilo. Após isso, se passam algumas horas e enquanto vão para a escola, a linda Nico e suas irmãs falam que hoje elas vão chegar muito tarde e por isso o Yu não precisa fazer o jantar delas. O Yu então fica muito triste e tentando dar um tchau para elas, ele em pensamento fala que aquilo aconteceu justamente quando eles começaram a comer junto todos os dias. Após isso, com um olhar animado, ele se levanta e fala que já está acostumado com isso, afinal, a sua mãe também era assim. Porém, voltando a ficar triste, ele fala que foi por esse motivo que ele acabou se afastando de sua mãe. Ele então lembra do último desejo de sua mãe, e muito assustado, ele se pergunta o que define se uma família é realmente feliz. Ele então se levanta e, indo até a sala, ele começa a assistir uma série de família que sua mãe fez, e chorando muito, ele fala que esse é o tipo de família que ele quer ter em sua vida. Enquanto assiste a série, a sua mãe se veste de noiva e fica muito linda para se casar com o marido dela na série. O Yu, então, com muita vergonha, fala que essa é a única parte da série que deixa ele com sentimentos proibidos em relação à sua mãe. Após isso, a linda Nico chega em casa com suas irmãs e, vendo seu amado chorando, ela muito preocupada pergunta o que aconteceu. O Yu então dá um lindo bom dia para as irmãs e, pedindo perdão, ele fala que estava chorando apenas porque estava assistindo uma série que ele ama muito. Enquanto fala, a linda Kazuki olha para a televisão e vê que a protagonista da série é a mãe do Yu. E, entendendo tudo errado, ela sendo carinhosa, fala que entende que ele se sente sozinho, porém ele não precisa fazer as tarefas de casa para conquistar elas. A Nico, então, sendo carinhosa, fala que sua irmã está certa e que ele pode relaxar, afinal, ele só está morando com ela de favor. O Yu então escuta tudo e, muito irritado, ele se levanta e fala que não sente que mora com ela de favor. Além disso, sem perceber que virou atacante, ele fala que agora ele quer criar um laço especial com elas e formar uma família feliz. Porém, enquanto falam, elas olham para a TV e assistem uma cena da série onde o protagonista beija a mãe do Yu no altar e pede para que ela seja sua esposa e que juntos eles sejam uma família feliz. Elas então, muito vermelhas, olham para o Yu e, entendendo tudo errado, elas se imaginam sendo as esposas do Yu e, com muita vergonha, elas falam que jamais iriam se casar com aquele fracassado. Pois isso, deixando as três chocadas, o Yu pergunta a Nico quando é o seu aniversário e fala que para ele ser uma família feliz, ele precisa saber se a Nico será sua irmã mais velha ou se ela será sua irmã mais nova. As lindas Mikadonos então veem que entenderam tudo errado e, com ódio nos olhos, elas se viram e, indo embora, falam que ele nunca vai deixar de ser apenas um parasita na casa delas. Após isso, enquanto está sozinha no banho, a linda Nico fala que o Yu é muito inocente, porém é muito estranho que, mesmo ele sendo um homem, ele nunca tenha tentado fazer nada com elas. Enquanto fala, o Yu dá um grito e, muito preocupada, a Nico só de toalha vai ver o que aconteceu. O Yu, então, muito triste, fala que esqueceu de comprar os ingredientes para o café da manhã e começa a chorar muito. Além disso, muito surpreso, ele vê a Nico só de toalha e fala que ela vai pegar um resfriado ficando assim. A Nico, então, fica com muita vergonha e tenta ir embora correndo, porém ela esbarra na sua irmã Miwa. A linda Miwa então vê o rosto de sua irmã muito vermelho e pergunta o que aconteceu para ela ficar assim. Enquanto pensa, o Yu aparece e fala que dobrou as roupas que ela pediu. A linda Miwa então tenta pegar as roupas, porém ela sem querer encosta no seu amado e, com seu coração acelerado, ela pede para que o Yu dobre tudo de novo. A linda Nico então fala que sua irmã também ficou vermelha e pergunta se talvez ela também não esteja apaixonada pelo Yu. Porém, antes que ela termine de falar, a sua irmã Miwa pergunta o que ela queria dizer com também e fala que sua irmã acabou de revelar que ela está apaixonada pelo fracassado. A Kazuki então chega na sala e, após ajudar o Yu, ela também fica corada de amor e começa a brigar com as suas irmãs. Após isso, o Yu vê as três brigando e fala que elas deveriam se dar bem como boas irmãs, mesmo que ele não saiba o motivo delas estarem brigando. As lindas Mikadonas então ficam com muita raiva e vão embora para seus quartos. O Yu então fica sozinho na cozinha e, vendo a casa toda bagunçada, ele, muito irritado, começa a arrumar tudo. Enquanto arruma a casa, ele acha uma foto delas quando eram crianças e, muito feliz, ele fala que elas três eram muito fofinhas no passado. Ele então fala que elas pareciam muito felizes nessa foto e vai até o quarto perguntar a elas de quem é aquela foto. Porém, as três, mentindo, negam que aquela foto sejam delas. E o Yu volta sozinho para a cozinha. Após isso, no dia seguinte, as três irmãs falam que agora elas irão viajar para os seus torneios. E por isso, o Yu pode cuidar sozinho da casa. O Yu então vai para a escola e, muito estressado, ele fala que as três sempre vão cada uma para um lado. Ele então pega seu celular e, sem querer, descobre que a apresentação da linda Kazuki e o torneio de suas irmãs irão acontecer na mesma cidade. E, muito surpreso, ele tem uma ótima ideia. Após isso, na noite seguinte, enquanto
Enquanto estão juntos em casa, o Yu fala que fez um leitinho quente para que elas possam dormir e viajarem tranquilas no dia seguinte. Enquanto conversam, a linda Nico desesperada fala que ela tem que reservar um hotel rápido para ela. Sua irmã Miu então fala que também esqueceu de fazer isso. O Yu então sendo carinhoso fala que elas não precisam se preocuparem, pois ele já reservou um quarto para elas nos hotéis. E ele tem certeza que elas irão amar, já que são hotéis 5 estrelas. A linda Miu então sem perceber fala que não vai aguentar ficar 2 dias comendo a comida ruim dos hotéis. O Yu então escuta tudo e com um olhar sedutor, ele pergunta se por acaso ela está dizendo que vai sentir saudade da sua comida. A linda Miu então fica muito vermelha e em pensamento suas irmãs falam que quase falaram a mesma coisa que a sua irmã Miwa. Após isso, no dia seguinte, a linda Miwa vence sua primeira partida do torneio de Chogi, e enquanto caminha até o hotel, ela vê uma árvore de cerejeiras, e muito feliz, ela fala que aquilo faz ela se lembrar de como ela e suas irmãs eram no passado. Ela então sorrindo, continua indo para o seu hotel. Ao chegar, ela fica muito surpresa de ver sua irmã Kazuki, e pergunta o que ela está fazendo ali naquele hotel. Enquanto conversam, a linda Nico aparece, e muito assustada, ela pergunta o que suas irmãs estão fazendo no mesmo hotel que ela. Enquanto discutem, o Yu aparece e pergunta como elas podem não saber onde suas irmãs estão. E muito feliz, ele imagina as três de pijama e fala que essa é a chance delas três saírem da rotina e conversarem juntas como três garotas normais. A linda Nico então vê o Yu muito feliz e fala que nem quer saber o que ele está imaginando. A linda Miu então fica muito irritada e fala que ela apenas quer saber o que ele faz ali no hotel delas. O Yu então, com um olhar sério, fala que hoje ele está ali para ser o guia delas. Ele então aponta por um cartaz e fala que hoje à noite vai ter um festival de cerejeira e eles podiam irem juntos. Porém, as lindas micadonas ficam muito irritadas e falam que não tem tempo para perderem com festivais. Então, sendo carinhoso, termina falando que elas precisam relaxar para dar seu melhor nas competições e por isso elas deveriam ir juntas no festival e se divertir. A linda Kazuki então aceita a proposta de seu amado e fala que vai ao festival com ele. Além disso, sendo cruel, ela pergunta se suas irmãs não têm roupas mais lindas. Porém, o Yu, sendo carinhoso, fala que ele vai cuidar da roupa delas para o festival e leva as três até uma loja de yukatas. A linda Kazuki então aparece em um lindo yukata preto e pergunta o que seu amado achou daquele yukata. A linda Miu então veste um yukata de gatinhos e faz a mesma pergunta. O Yu então tirando fotos, fala que elas duas estão incríveis e muito lindas. Após isso, ele se vira para ver o yukata da linda Nico. Porém, vendo ela triste, ele se aproxima e pergunta se por acaso ela não gosta de yukatas. A linda Nico então fala que odeia os yukatas. Além disso, muito triste, ela baixinho fala que ficaria muito feia nessas roupas. A linda Nico tenta recusar o yukata. Porém, o Yu, sendo carinhoso, aparece com um lindo yukata rosa e muito triste, pergunta se ela escolheu algum para ela. A linda Kazuki e sua irmã Miwa então falam que aquele yukata que o Yu escolheu é muito feminino para sua irmã Nico, porém o Yu discorda e fala que aquela roupa combina muito bem com uma garota pequena e fofa como a sua amada Nico. A linda Sugoi então escuta tudo e com seu coração acelerado, ela aceita usar o yukata que seu amado escolheu para ela. Após isso, a linda Kazuki, muito irritada, pergunta se sua irmã ainda vai demorar muito para se arrumar, pois elas querem ir logo para o festival. A linda Nico então pede para o seu amado e suas irmãs esperarem um pouco, pois além do yukata, as vendedoras também estão arrumando seu cabelo. Após isso, se passam alguns minutos, e a Nico sai tão linda que o Yu fica muito vermelho e todos ficam sem palavras.